Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, pois de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos. Contigo macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Levante as mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala conosco através da tua palavra. Eu creio que esta palavra vai fortalecer a minha vida, a minha casa e a minha família. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Está aí a palavra de Deus que o Senhor lhe traz ao meu coração nesta noite para estar compartilhando com a igreja. E eu quero aqui chamar a tua atenção para este tema que Deus me deu: construindo uma família debaixo da graça de Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Repita comigo.
A graça, ela é o começo da construção. E esta graça, ela é gerada por Deus, por Jesus. O texto diz em Gênesis: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. E a palavra graça, ela se refere ao favor imerecido, porque nós não merecemos nada. Então a palavra graça, ela refere-se ao favor imerecido que Deus, pela sua misericórdia, Ele nos concede a cada um de nós. Em um mundo condenado, em um mundo cheio de corrupção, violência, Deus, Ele olhou com misericórdia para Noé. E isso mostra que a base de qualquer família vitoriosa não é mérito, mas o favor de Deus, que Ele nos concede. Quem está entendendo diz glória a Deus. E a história da nossa família, ou da sua família, não começa com perfeição, porque não tem perfeição. Perfeição é somente Deus. Mas com um encontro com a graça gerada por Ele. Nenhuma família é forte por si mesma. É a presença graciosa de Deus que nos sustenta. É a presença graciosa de Deus que mantém a nossa casa de pé. É a presença graciosa de Deus que mantém a nossa família de pé. É a presença de Deus. E nós temos que orar. Ore para que a sua família viva debaixo da graça de Deus. Ore para que a sua família viva debaixo da graça e não da culpa. Aleluia. Reconheça que tudo o que vocês têm, ou tudo que nós temos, é por misericórdia. E isso abrirá portas para uma grande restauração de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Porque a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, pela graça, não é por mérito, não é por merecimento, não é porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, mas
fé sobre obediência. Aleluia. Toda decisão no lar precisa ser baseada em confiança na palavra. Eu vou repetir para você: toda decisão no lar, no meio familiar, precisa ser baseada em confiança na palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto para você aqui nesta noite: como você está construindo sua casa? Melhor dizendo, como nós estamos construindo a nossa casa? Quem sabe estamos construindo a nossa casa com dúvidas, inseguranças, ou nós estamos construindo com fé na promessa de Deus, na promessa do Senhor? Comece hoje a edificar o seu lar sobre o que Deus disse, o que a palavra de Deus disse, e não sobre o que o mundo diz. Porque hoje muitos querem edificar a casa, a família, sobre as regras do mundo, sobre aquilo que o mundo está ditando. Mas comece a edificar o seu lar sobre o que Deus fala, sobre a palavra de Deus. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé, e assim diz o Senhor: ainda que a tempestade venha, a arca da sua fé vai flutuar. Oh, aleluia! A sua casa, a sua família será guardada, porque você tem confiado em mim, assim diz o Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus, glória a Jesus. Ainda que venha vento, ainda que o vento seja forte,
Nós vemos aqui a obediência, aqui, ela é total. Noé apenas ele recebeu a ordem de Deus, ele creu, teve fé daquilo que ele nunca tinha visto, que era chuva, e ele obedeceu, e uma obediência total. A Bíblia não fala que ele questionou nada, ele não falou nada, ele apenas obedeceu. Ou seja, a obediência aqui é total. E a expressão que diz conforme tudo, ela mostra que Noé, ele seguiu cada detalhe da instrução de Deus. Cada detalhe, o mínimo detalhe que Deus mandou, que Deus falou, Noé ele seguiu cada detalhe na instrução de Deus. Não saiu uma vírgula fora da instrução que Deus tinha dado para ele. Mesmo os que pareciam para ele, quem sabe na mente dele, sem sentido nenhum, mas ele seguiu à risca o que Deus tinha falado. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? A obediência é o que transforma a fé em realidade. É a obediência. Não adianta saber o plano, se não se está disposto a segui-lo. Mesma coisa, uma construção. Vai passar tudo os planos, tudo certinho, a escritura, vai passar tudo certinho, se não seguir aquilo, vai sair fora. Vai sair fora. E a obediência também é assim. Não adianta saber o plano, não adianta conhecer o plano, se não está disposto a obedecer, a seguir o projeto. Quem está entendendo diz glória a Deus. E o nosso lar precisa do quê? O nosso lar precisa mais do que orações. Logicamente que o nosso lar precisa de oração, mas o nosso lar precisa mais do que oração, precisa de atitudes alinhadas à vontade de Deus. Aleluia. Porque não adianta orar. Logicamente que nós temos que orar, mas se não tiver as atitudes alinhadas à vontade de Deus, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Então nós temos o que? Nós precisamos de ter essa atitude, de seguir, aleluia, ou ter a nossa vida, a nossa conduta, a nossa família alinhada à vontade de Deus. A vontade de Deus. Obedecer a Ele. Obedecer a Ele em nossos relacionamentos. Obedecer a Ele nas nossas finanças. Obedecer a Ele nas decisões familiares, ou seja, as nossas atitudes têm que estar alinhadas à vontade de Deus. A vontade de Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas as bênçãos, diz o Senhor. Ou seja, se ouvir atentamente a voz dEle, e obedecer a voz dEle, Ele derramará sobre nós as suas bênçãos. Aleluia. E Deus está dizendo aqui para mim e para você nesta noite, Deus está declarando cada passo de obediência
Então Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, diz a palavra do Senhor. Apesar da arca ser construída por um homem, este homem chamado Noé, foi habitado por uma família no lar. A família, quando ela é uma família que perdoa, que libera o perdão, aleluia, estas são as portas que mantêm todos dentro da arca.
casa é o que se crê com base na palavra de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Pilares para um lar forte, são os pilares para uma casa cheia de paz e de presença de Deus. Amém? Amém, igreja? Que nesta noite o Senhor possa derramar esta presença em cada lar, que o Senhor possa encher cada lar com essa paz, que o Senhor venha fortalecer cada lar, cada família, através da graça, através da fé, através da obediência, através da unidade e através da palavra. E hoje, para nós concluirmos, hoje o Senhor deseja selar a sua casa nesta noite com a sua palavra. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração.